Bom, pessoal, está gravando aí, né, o segundo bloco de Direito Processual Civil do quarto semestre do dia 29 de outubro, né? A famosa a volta dos que não foram, né? A volta dos que não foram. Na mesma linha aí do Meu Tio Era Filho Único, Poeira em Alto Mar, né? A volta dos que não foram. Bom, nós estamos estudando as intervenções de terceiro, né? E dentre elas, especificamente, a assistência. Nós já vimos que a assistência subdivide em assistência simples, né, e assistência litisconsorcial. A assistência simples a gente já viu, né, em que o assistente ele ingressa no processo, porém como mero auxiliar, e, portanto, de forma bastante restrita e restritiva, né, em que os poderes do assistente simples são limitados aos poderes, na verdade, do assistido. Inclusive, o assistido ele pode proibir que o assistente simples pratique determinados atos, além das proibições legais que viabilizou que a gente adiantasse, na verdade, um semestre a nossa matéria e falasse um pouquinho sobre reconvenção. E agora, pessoal, a gente precisa, na verdade, estudar a segunda modalidade de assistência, que é a assistência litisconsorcial, né? Assistência litisconsorcial. Pessoal, eu já disse para vocês que a assistência litisconsorcial, ela é uma assistência qualificada, ela é uma assistência parruda. Por quê? Porque, olha só, na assistência litisconsorcial, o assistente ingressa no processo não como mero auxiliar, que era o que a gente estava estudando até agora. O assistente ingressa como parte. Assistente litisconsorcial é parte. Não originariamente, não no começo do processo, mas no curso do processo. E aí vocês vão me perguntar, quando? A qualquer momento. Porque a assistência litisconsorcial não deixa de ser uma assistência, né? E como toda assistência, pode ocorrer a qualquer momento do processo. Mas a assistência litisconsorcial ocorrendo a qualquer momento do processo, o assistente se torna parte. Não no começo, mas no curso do processo. E esse fenômeno de se tornar parte no curso do processo, a gente já estudou. Tem como nome formação de litisconsórcio ulterior, né? A assistência litisconsorcial, processualmente falando, ela gera um litisconsórcio ulterior. Por quê? Porque não está como parte, é terceiro, portanto, mas ingressa no processo após o início do processo, vindo a se tornar parte. Essa é a definição, como a gente já estudou, de litisconsórcio ulterior. Né? A assistência litisconsorcial gera um litisconsórcio ulterior. E é por isso que o nome desse instituto é justamente assistência litisconsorcial. Ela é assistência porque o terceiro entra para ajudar. Mas quando ele entra para ajudar, o vínculo, na verdade, dele é tão forte, que ele se torna parte. Ele já poderia, na verdade, ter sido parte, né? E isso é chamado de litisconsórcio ulterior, né? Dando o nome, então, assistência litisconsorcial. A assistência litisconsorcial, ela chama litisconsorcial porque ela gera ou ela parte da possibilidade de um litisconsórcio ulterior. Aquele terceiro não era parte, portanto era terceiro, mas quando ele ingressa, ele se torna parte, formando um litisconsórcio ulterior, né? E essa é a base aí da assistência litisconsorcial. Bom, pessoal, requisitos e interesse jurídico, né? Requisitos e interesse jurídico, né? O assistente litisconsorcial é assistente. E como assistente, como todo assistente, ele tem que ter
interesse jurídico. Só que aqui, para verificar o interesse jurídico de um assistente litisconsorcial, nós pegamos aqueles critérios que a gente já estudou para assistência simples e nós, na verdade, praticamos algumas alteraçõezinhas. Por quê? Olha só, na assistência litisconsorcial, o assistente litisconsorcial, ele também tem que ter alguma relação jurídica com as partes, ou pelo menos com uma das partes, né? Na verdade, com uma das partes, né? O assistente litisconsorcial, como assistente que ele tem que ter também relação jurídica com uma das partes. Só que na assistência litisconsorcial, a relação jurídica é a mesma da que está sendo discutido no processo. Na assistência simples, a relação jurídica era diversa, era uma outra relação jurídica. Até tinha relação, até tinha influência, mas era uma outra relação jurídica. Já na assistência litisconsorcial, existe o assistente litisconsorcial tem relação jurídica com uma das partes, e essa relação jurídica com uma das partes é a mesma relação jurídica que está sendo discutida no processo. É a mesma relação jurídica que está sendo discutida no processo. Aí vocês vão me falar, professor, mas se é a mesma, o assistente discutindo a mesma, ele, assistente, poderia ter sido parte. Sim, poderia, mas não foi. Não, mas poderia? Poderia. E aí ele está, então, entrando no processo depois, em litisconsórcio ulterior. Mas se ele já, desde o início, poderia ser parte, porque é a mesma relação jurídica, quando ele ingressa, ele não está ali como mero auxiliar, ele está ali, de fato, como parte. Ele poderia ter sido parte, não foi. Aí resolve ser. E quando ele resolve ser, ele ingressa. Mas podendo ter sido parte, tendo a mesma relação jurídica, discutindo a mesma coisa, ele de fato ingressa como parte. Aí vocês vão me falar, nossa, que situação estranha. É estranho. Nossa, que situação diferente. É diferente. Tanto é estranho, tanto é diferente, que isso é excepcional. Isso é uma situação excepcional. Isso é exceção no sistema. E, sendo exceção, evidentemente, isso não vai acontecer na grande maioria dos casos. Pelo contrário, isso vai acontecer numa minoria de casos. Em que minoria? Na minoria que a gente já estudou, chamada legitimidade extraordinária. A assistência litisconsorcial, ela é extremamente rara, porque ela só pode ocorrer nos casos em que houver legitimidade extraordinária. E foi por isso, pessoal, que a gente começou o nosso semestre fazendo revisão a matérias do semestre anterior e focando em legitimidade, porque eu precisava que vocês tivessem legitimidade extraordinária na ponta da língua para conseguir estudar litisconsórcio e, claro, agora, intervenção de terceiro, mais precisamente, uma modalidade de intervenção de terceiro chamada assistência litisconsorcial. Porque a assistência litisconsorcial só ocorre em legitimidade extraordinária. Bom, pessoal, vamos revisar o que é a legitimidade extraordinária? E para a gente entender o que é legitimidade extraordinária, nós precisamos, na verdade, relembrar o que é legitimidade ordinária. Legitimidade ordinária é aquilo que normalmente acontece, é o padrão, em que nós temos alguém no processo
como parte, tutelando o direito próprio, tutelando o direito daquela pessoa, daquela própria pessoa que está no processo como parte. Então, o João é autor ou réu. E sendo autor ou réu, o João está defendendo interesse, está defendendo o direito que é do próprio João. Isso é a regra, né? Isso é a regra. Isso aí não tem nada de diferente, isso não tem nada de extraordinário. É porque é justamente o que a gente espera que acontece dentro de um processo, que nós tenhamos uma parte no processo defendendo o direito que é dela, né? Essa é a regra. Agora, é raro, mas pode ter exceções a essa ideia de legitimidade ordinária. E aquilo que vai além do ordinário, vai além do comum, aquilo que é excepcional, a gente pode chamar, então, de extraordinário. E aí vem a legitimidade extraordinária. O que é a legitimidade extraordinária? Na legitimidade extraordinária, nós temos uma parte no processo, só que ela não está ali defendendo o direito dela. Ela está ali como parte, mas tutelando, defendendo o direito de outrem, de outra pessoa, que não está no processo, que não é parte ainda, Essa é a legitimidade extraordinária, em que nós temos o João no processo defendendo o interesse da Maria, Nossa, professor, que diferente, é tão diferente que está no nome, extraordinário. Isso é excepcional aí, né? E veja aqui, olha só, se na legitimidade extraordinária a gente tem no processo como parte o João, mas está no processo defendendo o interesse de outrem da Maria, a Maria não é parte, porque quem é parte é o João. Mas o João é parte defendendo o interesse da Maria. Mas a Maria não é parte. Mas se o interesse é dela, Maria, nada impede que ela venha a ingressar no processo. Não no começo, mas no curso do processo. Ela venha a ingressar no processo, no curso do processo. Quando ela ingressa, ela forma, junto com o João, um litisconsórcio ulterior. E um instituto jurídico que permite o ingresso da Maria, que não é parte até então, é a intervenção de terceiro, chamada assistência litisconsorcial, né? Assistência litisconsorcial. Então, se a gente puder definir o que é assistência litisconsorcial, nada mais é do que o ingresso de um terceiro, que até então não era parte, mas era titular do direito defendido ou tutelado naquele processo, né? E isso recebe o nome, então, de legitimidade extraordinária, né? E havendo legitimidade extraordinária, na qual a gente tem uma parte, mas defendendo o direito de outrem, quando o outrem resolve entrar no processo, junto com quem já está no processo, esse outrem ingressa como assistente litisconsorcial, né? E isso só é possível na legitimidade extraordinária. Pessoal, não sendo legitimidade extraordinária, não tem assistência litisconsorcial. Não sendo legitimidade extraordinária, será sempre assistência simples. E aí vocês vão me perguntar, professor, me dá um exemplo de assistência litisconsorcial. Quem vai dar, na verdade, é o Luciano, né? Quem vai dar é o Luciano. Eu vou falar aqui e depois eu abro a palavra para o Luciano, mas eu acredito que é o mesmo caso que ele vai comentar. Olha só, pessoal, existe legitimidade extraordinária na copropriedade, né? Quando nós, então, temos vários proprietários
de uma mesma propriedade, sem que se saiba de fato quem é dono do quê, sem que tenha sido feito divisão física dessa propriedade. E, consequentemente, todos os proprietários têm um percentual sobre o todo. Todos os proprietários têm um percentual sobre o todo. Né? Sem querer complicar, mas já complicando, isso tem um nome, né? Vocês vão estudar em direito civil. Isso chama copropriedade a non domino, né? Copropriedade a non domino, né? É uma copropriedade em que se tem vários proprietários, mas se não se tem especificamente qual é a área, né? Ou a gleba de cada um, né? Ou a parte de cada um. Cada qual tem um percentual, né? Isso é muito comum, né? Isso tecnicamente é chamado, então, copropriedade a non domino. Não tem uma área pré-determinada, né? É um percentual aí. E, portanto, todos são coproprietários, cada qual com seu percentual sobre o todo. Essa propriedade, então, que tem vários coproprietários, ela é invadida, né? Ou não é invadida, ela é ocupada, né? Depende aí da posição da vertente ideológica, né? E os coproprietários, então, não gostam disso e eles optam em ajuizar uma ação de reintegração de posse. Veja, aqui é a ação de reintegração de posse, porque eles tinham a posse e perderam, né? E se eles querem retomar, é reintegração de posse. Né? Então, eles entram aí com uma ação de reintegração de posse. Agora, veja só, como a ideia da reintegração de posse é a proteção de toda a propriedade, é possível que apenas um dos coproprietários ajuize essa ação de reintegração de posse, independentemente dos demais. Né? Quando a gente trabalhou com isso, eu dava o exemplo da propriedade rural que era minha e da minha irmã. Né? Eu não tenho terra debaixo da unha nenhuma e eu tenho, mas vamos supor que eu tenho uma propriedade rural que é invadida, minha e da minha irmã. 50% meu, 50% da minha irmã. Eu moro em Jales, junto à propriedade, minha irmã mora em São Paulo, longe da propriedade. Não dá, né, para esperar ela vir aqui para a gente entrar com ação conjunta, em litisconsórcio ativo, né, inicial. Não dá para esperar ela vir para a gente entrar em litisconsórcio ativo inicial. Então, eu me antecipo, né, e já ajuizo sozinho a ação de reintegração de posse. E aí, né, eu quero a retirada dessas pessoas. De onde? De toda a propriedade, né, de toda a propriedade. Não sei o que é meu, não sei o que é da minha irmã, eu quero que tire todo mundo lá de dentro da propriedade. Não sei se invadir a minha parte ou invadir a minha irmã, mas não interessa, eu quero que tire de toda a propriedade aí. Né? Então, era uma ação que poderia até ser ajuizada em litisconsórcio ativo e inicial, mas não foi. E foi ajuizada, na verdade, sem litisconsórcio, né? Só por mim, Rodrigo, né? Só por um dos coproprietários. Mas veja, que eu estando no polo ativo da demanda, eu, Rodrigo, estando como parte, eu não estou tutelando direito só meu. Tudo bem, até estou tutelando direito meu, mas não só meu, porque eu estou tutelando também direito da minha irmã. Se eu conseguir desocupar a propriedade, a parte dela também está livre, né? A parte dela também está reintegrada na posse, né? Então, eu também estou tutelando o direito dela. E isso é uma legitimidade extraordinária, porque eu sou a parte, mas eu não estou lá tutelando o direito meu, eu estou lá tutelando o direito de outrem, do outro coproprietário, que no exemplo é a minha irmã. Legitimidade extraordinária. Até então, eu falava para vocês que minha irmã, não confiando em mim, como de fato não confia, fala, meu Deus, o Rodrigo sozinho lá vai fazer caca, né? Vai fazer caca. E aí eu dizia para vocês que minha irmã pode requerer o seu ingresso no processo, né? Eu falava isso, que minha irmã pode requerer o seu ingresso no processo, né? Por quê? Porque apesar dela não ser parte até então, o direito tutelado também é dela. Então, ela tem direito de estar naquele processo. Ela pode requerer o seu ingresso naquele processo.
E eu dizia para vocês que quando a minha irmã requer o seu ingresso no processo, ela está então, né, ela estava então fazendo um litisconsórcio ulterior. Né? Eu falava isso para vocês nas aulas de litisconsórcio. Ela requeriu o seu ingresso no processo e formou então um litisconsórcio ulterior. Requereu o seu, ela não era parte, ela requereu o seu ingresso no processo e ela formou então um litisconsórcio ulterior. Está correto isso, está correto. O que a gente vai fazer agora, na verdade, é o dar nome técnico para isso. É dar o nome do pedido da minha irmã, né? É dar o nome da petição da minha irmã, é dar o nome do instituto pelo qual a minha irmã vai usar para ingressar nesse processo. Minha irmã vai requerer o ingresso no processo a título de assistente litisconsorcial, né? Tecnicamente, a forma da minha irmã ingressar no processo é requerendo o ingresso como assistente litisconsorcial do autor, do Rodrigo, né? Por quê? Veja, assistente litisconsorcial é uma intervenção de terceiro, que permite, então, o ingresso de alguém, né, de um terceiro, que não é parte, minha irmã não é parte, ainda, vai se tornar, mas ainda não é, e no caso, sendo assistência litisconsorcial, ela ingressa para ajuizar, para auxiliar uma das partes. Mas veja, não é propriamente um mero auxílio, porque, na verdade, ela está lá tutelando o direito dela mesmo. Olha só, a relação jurídica processual, né, a relação jurídica processual é a posse de uma propriedade, é a propriedade do imóvel. E quem tem? Eu, Rodrigo, e ela, minha irmã. Então, na verdade, quando ela ingressa no processo, ela está discutindo a mesma relação jurídica que eu já estava discutindo, eu, como parte originária, já estava discutindo, que é a posse, que é a propriedade do imóvel que foi invadido, né? E sendo a mesma propriedade, sendo a mesma relação jurídica, sendo o mesmo direito, ela né, poderia já ser parte, ela ingressa posteriormente, mas ingressa na forma de assistência litisconsorcial, né? E esse é o único caso de assistência litisconsorcial. Eu não sei bem se é de fato esse caso, mas pelo que o Luciano comentou, a impressão que eu tive era essa, né? Então, tinha várias partes do mesmo imóvel, todos eles estavam representados por um mesmo advogado, né? E aí uma das partes, por qualquer motivo, não quis aquele mesmo advogado, ela constituiu um outro advogado e ela requereu o seu ingresso no processo, né? Que ela já poderia ser parte desde o início, porque ela já era proprietária desde o início do processo, né? Ela já era proprietária daquele imóvel, daquela fazenda desde o início do processo. E, com isso, então, ela pode fazer essa contratação de advogado, ela pode requerer o seu ingresso, e, tecnicamente, ela está requerendo o seu ingresso como assistente litisconsorcial, e aí ela passa a ocupar o polo ativo como parte, porque ela já poderia ter iniciado aquela ação, né, junto com o outro coproprietário, junto com o outro advogado que já estava atuando no processo, né? Então, é realmente um exemplo típico aí de um assistente litisconsorcial. É mais ou menos isso, Luciano? Se você quiser contar o caso para a gente, eu te agradeço. Rodrigo, eu vou contar e você avalia se era isso. Depois de 21 anos de uma propriedade nossa lá no Mato Grosso escriturada e outras 9, houve uma ação movida por um pessoal que dizia ser dono dessa gleba que teria 10.000 hectares. Seria gleba dos caboclos. Enfim, essa ação estava correndo, só um dos 10 proprietários se preocupou com essa ação, porque estava tudo escriturado, todo mundo com escritura, lavrado, em cartório, tudo bonitinho. Bom, enfim, uma dessas propriedades foi invadida e foi requerida a reintegração de posse. No caso, o meu pai, preocupado com a situação e querendo se inteirar dela, ele nomeou um advogado dele para entrar na ação, para ver em que pé que estava e o quanto procedia aquilo. Eu não sei se isso é litisconsórcio ou não, mas havia um advogado, mas ele não representava as 10 propriedades.
ele representava uma só que a ação, ela englobava as 10 propriedades. É assim, primeiro, não dá para saber nesse caso se ele realmente ingressou como parte, né? Porque se o objetivo era ver o que pé que está, né? E pode ver, né? Sem necessariamente requerer o seu ingresso. E aí é importante, olha só, a gente já viu que a assistência, ela é sempre voluntária, né? Então não tem como obrigar o terceiro a entrar como assistente. Não tem, ela é sempre voluntária. Mesmo a litis consorcial, ela é voluntária. Então, veja, ainda que teu pai tenha interesse e provavelmente é coproprietário, né, e se ingressaria como assistente litis consorcial, só ingressa de fato se ele pedir, né, se ele constituir o advogado e o advogado fizer requerimento expresso no sentido de ser assistente litis consorcial. Né? Se não Então tiver não foi o caso. Não foi o caso, então. Não. Se ele não pediu, ele não se tornou litisconsorcial. Ele pode pedir vista dos autos, ele pode requerer até seu ingresso como terceiro interessado, mas não necessariamente como assistente litisconsorcial, né? Então, depende aí de pedido expresso, porque a assistência ela é voluntária. Se ele pede para ver os autos, ter acesso aos autos, ele até vê, mas ele não é propriamente assistente, tem que ter requerimento nesse sentido. Eu só sei que o trabalho do advogado foi verificar a ação e voltou para ele com a informação. Olha, não vai proceder esse negócio, pode largar de lado, pode deixar correr. E foi isso. Agora, se foi assistente, eu não sei te dizer. Mas Não ele foi se preocupou em ver, porque ele seria afetado. Caso esse negócio viesse a florescer, entendeu? Não foi porque ele não quis, né? Mas se ele quisesse, por exemplo, o advogado fala, tá bem redondo ali, mas tem chance de perder. Se fizer isso ou aquilo, ganha. Né? Fala, pô, vale muito, eu não vou correr o risco de perder. Se o advogado está falando que tem manobra aí, vou contratar ele entra para ele fazer isso aí, para não correr o risco de perder. Se não fizer, vai perder. Se fizer, ganha. Então, vou contratar o advogado, entro no processo e pratico esses atos. Aí ele requereria, como assistente, ele entraria, praticaria os atos aí. Mas se já viu que estava tudo redondo, a influência dele, até poderia, mas provavelmente então não geraria mudança, né? Não teria ato a ele que ele pudesse praticar ou só ele pudesse praticar e mudaria o resultado da demanda, né? Ganharia de qualquer jeito. Então aí não tem por que entrar, né? Você só vai entrar de fato, ainda mais como assistente desconsorcial, que você, né? Se você puder praticar um ato que gere alguma relevância para a ação ou que possa mudar o resultado final da ação, né? Então, não conheço de fato o caso, mas aparentemente é isso. Ele poderia entrar como assistente desconsorcial, mas não havia necessidade fática, né, em concreto, dele entrar. Então, se ele não fez pedido nesse sentido, ele não se tornou, né, assistente desconsorcial, em que pese, né, como coproprietário poderia. Né, como Então, e isso daí eu não sei como eles obtiveram essa informação no INCRA, e uma das propriedades, ela foi efetivamente invadida. Mas não era pelo movimento sem terra, nada, era por um desocupados lá. Tanto é que a reintegração de posse foi decretada em menos de 30 dias. E ela foi desocupada, uma das 10 propriedades. Não tinha necessidade, né? Era a ação ganha, né? Então, provavelmente ele poderia como coproprietário, mas não houve interesse, né? É que a invasão foi da propriedade ao lado da nossa. Então nós ficamos preocupados com a situação. Mas aí o advogado falou: não, se entrar lá, a gente entra com reintegração e recupera a propriedade, não tem problema. Então nós ficamos tranquilos. A ação de reintegração de posse ela é muito boa se a juíza rápida, né? Vocês vão estudar procedimento especial de ação de reintegração de posse, existe uma divisão entre posse nova e posse velha, né? Parece esquisito o termo, né? Parece esquisito, mas isso é o termo que a lei fala desde o Código de Processo Civil da década de 30, né? Desde a década de 30. Por quê? Porque essa diferença de posse nova e posse velha já estava no Código Civil de 16, né? Então é um termo esquisito, mas é o termo consolidado há
centenário aí, né? Então, posse nova e posse velha. Posse nova é aquela que houve perda da posse com menos de 1 ano e 1 dia, né? Ou seja, você tem que entrar logo, menos de 1 ano e 1 dia. Posse velha é aquela que já houve perda da posse há mais de ano e dia, né? Mais de 1 ano e de 1 dia. E qual que é a diferença? A diferença é que, se for posse nova, né? Então, houve a invasão, menos de 1 ano e dia, já entra com a ação de reintegração, o juiz ele dá a liminar imediatamente, por isso que desocupou em 30 dias. Agora, se for posse velha, a lei cria um monte de dificuldades para o juiz poder dar a liminar, né? Não tem restrições aí. Porque se faz mais de 1 ano e 1 dia, o proprietário dormiu, e aí a lei não protege quem dorme, e segundo, os supostos invasores, ocupantes, já se estabeleceram lá, provavelmente ali já é a residência deles, né? Então, desocupar é, na verdade, tirar a residência deles. Então, a lei cria, não que não possa desocupar, pode, mas a lei cria dificuldade para que haja desocupação liminar, né? Desocupação rápida, né? Então, a ação de reintegração ela é muito boa, né? Mas tem essa diferença de posse nova e posse velha, né? Então, no caso... Gente, e comentando, para quem nunca viu, eu fiquei estarrecido. O fazendeiro, o proprietário, contratou uma pá carregadeira que chegou a polícia, tirou os caras dos barracos de pau a pique, e essa pá destruiu tudo, fez um amontoado lá. É uma coisa terrível de ver, viu? Uma coisa terrível de ver como funciona. Eu presenciei lá, é terrível. Eu nunca tive uma reintegração de posse grande, né, envolvendo várias pessoas. A gente fez uma vez uma emissão na posse, né? A pessoa arrematou uma fazenda, conta linda aqui, em leilão, né, de banco, e contratou a gente para fazer a emissão na posse, né, o arrematante para tirar o antigo proprietário. E a situação foi complicada porque tinha alguns colonos que moravam lá, eram empregados, né, do proprietário. E o proprietário sabia da reintegração, sabia do leilão, sabia da venda, sabia que ia ter emissão na posse, mas mentiu para os colonos, falou, vai vir uns bandidos aí, eles vão falar que vocês têm que sair, não é para sair não, e se for para entrar pode atirar e tal. E mentiu para os caras, né? Colocou a vida dos caras em risco, né? E aí a gente foi fazer essa emissão na posse, o oficial de justiça foi lá, o oficial de justiça tentou conversar de boa, e aí aquele negócio, né? O pior entendedor não é aquele que não consegue entender, é o que não quer. E como essas pessoas estavam com essa orientação do empregador, eles não queriam entender a verdade, né? E aí aquela pessoal armado e tal, o oficial de justiça, por bem, falando, olha, não é isso aí, é o juiz que mandou, é a lei, eu sou oficial de justiça, sou servidor público, né, sou do Estado e tal. Aí eles falam, não, nós vamos ligar para a polícia e tal. Aí o oficial de justiça falou, então tá, então ou vocês ligam ou eu vou ligar. Aí, na hora que o oficial de justiça ligou para a polícia, ele pode requisitar força policial, tinha no mandado, aí eles começaram, peraí, o cara tá ligando para a polícia, então a história não é bem assim, né? E aí depois a polícia chegou, aí eles passaram a querer entender. Aí o oficial de justiça conseguiu explicar, e aí eles perceberam que eles tinham sido enganados pelo empregador, né? E a coisa mudou de figura, aí ficou tranquilo, eles até ajudaram, né, a tirar as coisas, o arrematante, né, obrigado, né, arrumou um caminhão, um baú, guardou as coisas dos colonos que moravam lá, alguns colonos tirou, né, para falar, ó, tirou, né, mas aí outros, depois alguns colonos puderam voltar e aí foram contratados pelo arrematante e passaram a trabalhar para eles, né. No primeiro momento tirou tudo, ó, vamos romper o vínculo, não é isso, né, vamos romper, ele até permitiu. Então é uma situação complicada mesmo. Não fiz com bastante gente, com ocupação, né, que tem todo
uma tensão, né? Mas é uma situação complicada. Então, já faz Rodrigo, para vocês terem ideia, Rodrigo e colegas, chegar 2 ônibus não sei se chama tropa de choque ou não, de Três Lagoas, eles desembarcaram, fizeram o pessoal desocupar os barracos, a máquina, pá, a carregadeira desceu da prancha e ela começou simplesmente a destruir tudo com tudo dentro. E os policiais lá, 2 ônibus de policiais armados. E aí esse pessoal foi colocado para fora da fazenda. É uma coisa terrível de ver, terrível. E não tem dessa de mulher, criança, nada. Vai saindo porque a máquina vai passar em cima. Assim, isso aí gerou várias situações terríveis, né, que foram na mídia, né, uma delas, o Suplicy, né, o Eduardo Suplicy parou na frente, lá em São Paulo, né, parou na frente e o Suplicy foi carregado pela polícia, né, claro que eles não iam lesar o Suplicy, pelo amor de Deus, mas a ponto eu acho que ele era vereador na época, né, a ponto de um vereador ser carregado ali, eu Suplicy, né, o Suplicy, que é essa entidade, mostra que é rigoroso, né? E para evitar esse tipo de problema, né, o Código Civil de 2015 modificou algumas coisas nessa reintegração de posse coletiva. E uma delas é que passou a ser obrigatória a intervenção do Ministério Público, inclusive no local, né? Então, para coibir, não para impedir que se faça a reintegração, porque a ordem judicial vai cumprir, né? Mas para impedir que se valha de violência ou um exacerbo na violência, a lei exige a intervenção do Ministério Público e que o promotor de justiça, se for estadual, ou o procurador da República, né, se for em âmbito do INCRA, por exemplo, que é a autarquia federal, esteja presente no momento da reintegração, né, e claro, com perdão da palavra, né, o Ministério Público, o promotor, o procurador é doutor Fudêncio, quem errou lá, ele está lá para ferrar, né, então todo mundo, inclusive o policial, né, o oficial de justiça, né, então a ideia é realmente que tenha lisura e que coíba violência gratuita nesse tipo de ação, mas é muito ruim mesmo. Bom, pessoal, para a gente terminar aí, é importante, olha só, nós já vimos que na assistência simples, o poder do assistente simples é subordinado ao assistido, né? Tanto é que o assistente simples, ele não pode fazer tudo, existem restrições legais que a gente já estudou, e também, na assistência simples, o assistido, ele tem poder de vetar que o assistente pratique determinados atos, né? Agora, a assistência litisconsorcial, nesse aspecto, ela é completamente diferente. Por quê? Na assistência litisconsorcial, a gente tem como assistente alguém que poderia ser parte desde o início. Tudo bem, está entrando depois, mas poderia ser parte desde o início. Se poderia ser parte desde o início, desde a origem, os poderes do assistente litisconsorcial, que poderia ser parte desde a origem, igual ao outro, não são subordinados aos poderes ou ao assistido. São autônomos e independentes entre si, né? De modo que, olha só, o assistente litisconsorcial não tem nenhuma restrição. O assistente litisconsorcial, ele pode fazer tudo. Ah, mas e se o assistido não quiser? Não é termo técnico, mas ajuda. Foda-se, né? Por quê? Porque o assistente litisconsorcial, ele tem tantos poderes quanto o próprio assistido. Ele poderia ser tão parte quanto o assistido. Então, ele pode fazer tudo como o assistido, e o assistido claramente não pode vetar, não pode proibir, não pode atrapalhar de modo algum a atuação do assistente litisconsorcial. Então, essa é uma diferença importante. O assistente simples, poderes subordinados e
limitados ao assistido. Assistente litisconsorcial, poderes plenos, igualzinho e autonomamente ao assistido. De modo que, olha só, na assistência litisconsorcial não tem proibição, não tem veto. O assistente litisconsorcial, ele pode tudo, E para a gente terminar, pessoal, a coisa julgada. Olha só, na assistência simples, a gente disse que não havia coisa julgada para o assistente simples, porque ele não era parte, ele era um mero auxiliar. Tudo bem que ele, assistente simples, ficava proibido de rediscutir a matéria. Aquela decisão afetava e valia para ele também. Mas não era propriamente coisa julgada, era uma questão de boa-fé. Se ele participou do processo, ele tem ciência, e aí ele tem que respeitar aquilo. Ele não pode tratar de modo diferente ou tentar alterar. Viola a boa-fé, viola a cooperação processual. O Gladstone aí gosta bastante, tem toda a razão do princípio da cooperação processual. Agora, na assistência litisconsorcial, o assistente litisconsorcial é parte. E como parte, como toda parte, está sujeita à coisa julgada. Né? Então, na assistência litisconsorcial, a decisão do processo faz coisa julgada pro assistente. De modo que, veja, aqui também, claro, o assistente não vai poder repropor a demanda, mas não é uma mera questão de boa-fé, uma questão de cooperação processual. Aqui é proibição por imutabilidade da coisa julgada. E vocês já viram, né, com o professor Maurício, na lei de introdução às normas de direito brasileiro, que a lei põe a salvo a coisa julgada. Nem a lei pode mudar a coisa julgada. De modo que essa decisão proferida em um processo em que houve assistência litisconsorcial para o assistente litisconsorcial é tão rígida quanto a qualquer parte, né? Nem a lei pode mudar, porque faz, de fato, coisa julgada, Então, quando a gente estava estudando aí a parte geral das intervenções de terceiro e a parte geral da assistência que a gente viu hoje, tiveram várias perguntas, né? E, veja, eu não podia dar uma resposta objetiva, sim ou não, é isso ou é aquilo, porque muita coisa depende da modalidade de intervenção de terceiro, e mesmo dentro de uma única modalidade de intervenção de terceiro, a gente tem espécies diferentes. E dentro dessas espécies, nós temos efeitos também diferentes, né? Então, veja, não dá para generalizar no sentido aí de poderes do assistente, e não dá para generalizar no sentido de coisa julgada. Por quê? Porque, em sendo assistência simples, poderes são vinculados, subordinados, e não tem coisa julgada. Enquanto que, em sendo assistência litisconsorcial, os poderes são autônomos e independentes e, portanto, ilimitados, né? Ou pelo menos tão ilimitados quanto a própria parte primeira, né, o assistido, e aqui a gente tem coisa julgada. E quando a gente termina aqui, né, sempre vem a pergunta: professor, dá mais um exemplo de assistência litisconsorcial, além, né, do coproprietário, do condômino aí, de coisa em comum, né, non-dômino. E dá outro exemplo, professor. Não tem. Como não, professor? Não tem, porque a assistência litisconsorcial, ela pressupõe a existência de legitimidade extraordinária. E o nome já diz, legitimidade extraordinária é algo extraordinário, diferente, portanto, raro. E se é raro a assistência, a legitimidade extraordinária, e a assistência litisconsorcial só ocorre em legitimidade extraordinária, é também extremamente raro
a assistência litisconsorcial. Então, não tem outro exemplo, porque, na verdade, não tem outro caso de legitimidade extraordinária. Não tem outro caso de legitimidade extraordinária. O outro caso de legitimidade extraordinária que a gente trabalhou, que é o único que tem, é a tutela coletiva, né? Agora, a gente não vai pensar em assistência dentro da tutela coletiva, né? Já pensou a Defensoria Pública ser assistente do MP? Ou já pensou o MP sendo assistente da Defensoria? Não vai dar certo, né? Até por uma questão de egos aí, não vai dar certo. Então, a gente nem trabalha com isso, porque a Defensoria não vai aceitar ser assistente, né? E o MP não vai querer ser o assistente, né? Então, até por uma questão de egos, isso não ocorre, né? Então, a gente não tem outro exemplo de legitimidade extraordinária e, consequentemente, não tem outro exemplo de assistência litisconsorcial. É esse exemplo mesmo. Copropriedade, né? Uma ação movida por um coproprietário e os demais podem ingressar a qualquer momento como assistentes litisconsorciais, né? Formando um litisconsórcio ulterior, eles terão poderes ilimitados e eles serão sujeitos à coisa julgada. E com isso, então, a gente termina a assistência e a aula de hoje. Pessoal, eu vou interromper a gravação, né, para o vídeo não ficar muito longo, agradecendo a presença e a paciência de todos, mas a gente continua aqui batendo um papo, né? Perguntas, dúvidas aí, fiquem à vontade. A palavra é de vocês.